Olá pessoal, bem-vindos ao canal Literacura, eu sou a Alana e hoje eu vou falar sobre os meus livros russos favoritos. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Literacura. Hoje eu vim falar sobre meus livros escritos por autores russos favoritos. Não que eu tenha lido tantos assim, tantos quanto eu gostaria, eu ainda estou nesse processo, ainda estou lendo, porém dentre os que eu li, esses eu separei dois, e esses são meus favoritos, os que mais impressionaram, mais me impactaram, que eu mais gostei de ter lido. Então os dois livros que eu escolhi são Crime e Castigo, do Dostoiévski, e Ana Karenina, ou Karenina, como vocês preferirem, tem essas duas traduções, foi escrito pelo autor Tolstói. Esses livros que eu separei são dos meus preferidos, não só dos russos, mas também dos livros que eu já li na vida inteira. Então eu tô fazendo esse vídeo justamente tanto para quem já leu russos e gosta também, já leu esses livros, para refletir mais um pouco sobre eles, relembrar deles, e também para quem nunca leu e tem essa curiosidade ou tem um pouco de receio de começar a ler autores russos. Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de se dar a chance de ler. A gente costuma ter esse preconceito de que a literatura russa literatura russa não. Ai, já tô fazendo tudo, literatura russa. Então a gente costuma ter esse preconceito de que a literatura russa é difícil, é complicada, é muito distante da gente. Então quero falar aqui pra vocês o meu relato. Eu caí de paraquedas pra ler Crime e Castigo. Eu li um exemplar que é da biblioteca da minha faculdade. Me interessei ali, peguei pra ler, fui, bem cair de paraquedas mesmo, nem sabia sobre o que se tratava. Eu peguei não querendo nada e li, foi uma das melhores leituras que eu já fiz na minha vida inteira. Então comecei por um livro que na verdade não é considerado tão fácil assim, mas no momento que eu comecei eu fiquei vidrada nele, eu me interessei demais e isso só fez eu abrir as portas pra buscar novas leituras desse tipo. O mais difícil que eu achei, assim, na verdade, na leitura, são os nomes russos, os nomes dos personagens. Parece que eles pegaram assim um teclado e fizeram assim com as consoantes, então eles são meio dificilzinhos assim de pronunciar. Ali na leitura eu me confundi um pouquinho, mas depois a gente vai se acostumando, se adaptando. Fora isso, eu acho que todo mundo tem a plena capacidade de encarar os russos. A literatura russa, os livros, os autores russos têm algo que me encanta muito assim, que é muito diferente de todos os outros livros que eu já li. Os escritores como Tolstói ou Dostoiévski, que eu vou falar aqui, escreviam de uma maneira muito diferente, assim, eu fiquei encantada mesmo com a maneira com que eles escreviam. Eles têm uma originalidade, uma personalidade, assim, sem igual. Além de conter, então, uma cultura totalmente diferente da nossa, tanto pela época em que foi escrito, que é ali no século XIX, tanto pela nacionalidade, que é bem a cultura, muito diferente. Então isso eu acho, na minha opinião, torna ainda mais interessante. Então, além da narrativa principal, Crime e Castigo e Ana Karenina trazem o tempo todo reflexões sobre essas narrativas, sobre os acontecimentos. Eles trazem uma profundidade sobre a natureza humana, sobre as condutas sociais, sobre a consciência, a nossa consciência, sobre a sociedade, sobre política, sobre governo, também bastante psicologia, como eu tinha falado, sobre a consciência humana. Enfim, traz bastante assuntos muito interessantes que me interessam e acho que interessa a maioria das pessoas. Eles trazem abordagens também muito originais que dão uma reviravolta na nossa cabeça, fazem a gente refletir bastante. Bom, eu vou tentar não me estender a falar muito sobre os dois livros, vou dar um panorama geral para vocês. Mais tarde eu pretendo fazer resenhas desses livros separadamente, um vídeo para cada um, detalhando mais, trazendo mais reflexões. Infelizmente eu não tenho nenhum exemplar físico. Como eu tinha dito antes, eu li esses livros quando eu pegava na biblioteca da UFSC, quando estava tudo aberto e funcionando normal. Eu pegava lá os livros, trazia para casa e li. Então eu acabei não comprando nenhum exemplar ainda. Eu pretendo esses, com certeza eu vou querer ter na minha estante também. Então eu li os exemplares que tinham na biblioteca, que eram exemplares de edições bem antigas, com umas traduções bem estranhas assim, mas mesmo assim não prejudicou a mensagem que o livro quis trazer, mas acredito que as edições mais atuais sejam melhores. Então, começando pelo Crime e Castigo, foi meu primeiro livro russo, que foi escrito pelo Fyodor Dostoiévski. Esse livro é uma narrativa de um moço que se chama, agora para falar o nome dele, Raskolnikov. Vou estar escrito pra vocês, aí vocês veem aí, eu falo desse jeito. Esse moço, ele é um universitário
e ele tá bem sem dinheiro ali na época, então ele se vê obrigado a cometer um assassinato de uma senhora agiota ali do bairro dele. Então ele arquiteta um plano ali para assassinar aquela senhora e ficar com o dinheiro dela. Só que quando ele vai executar o plano, além da senhora, tem outra personagem ali junto, uma personagem que é conhecida ali também, é uma moça bem boa, inocente, diferente da senhora, que não era tão inocente assim. Porém, pra não deixar pistas de que foi ele que cometeu o crime, ele na hora no nervoso ele acaba matando essa outra moça também. Então ele começa a ser consumido pela culpa daquele assassinato depois que ele comete ali o crime. Ele começa a delirar e então ele começa a entrar em conflito com a própria consciência dele. O livro vai trazer diversas reflexões a partir desse ato e dos pensamentos ali das personagens. Dostoiévski também nos faz questionar bastante sobre esse bem e mal que tem nos seres humanos, essa separação entre bem e mal, e da própria consciência humana. Então ele consegue deixar bem transparente essas emoções, principalmente do protagonista. A gente tem muita empatia por ele, a gente consegue ali sofrer o que ele tá sofrendo, consegue entender o lado dele e começa a querer também justificar o que é injustificável com o assassinato. Então a gente consegue ter bastante essa empatia através da escrita. Falando então agora do Anna Karenina, ou Karenina, do Lev Tolstói. Anna Karenina então vai trazer como assunto principal, ali o tema central, o adultério. Também a partir disso vai trazer uma crítica bem forte sobre a sociedade burguesa ali da época. Então ele vai trazendo suas contradições, as hipocrisias, e ele vai fazendo isso com bastante ironia. Um outro diferencial, que é uma das protagonistas ali é uma mulher, é a Anna Karenina, que então comete um ato de adultério. Quando é descoberta, ela passa a ser julgada por toda a sociedade. Toda então sua reputação, sua vida social é destruída por conta desse ato. E a partir disso a gente consegue também ter acesso à consciência da Anna Karenina e tudo que esse sacrifício da reputação dela, da vida social causou nela, em como isso prejudicou a autoestima dela, seu próprio eu, a sua própria consciência foi por água abaixo, ela ficou com vários problemas ali, dava pra ver que ela tava com problemas psicológicos, então a gente consegue ver bem as feridas que esse decaimento causou na Anna. Também tem outro personagem que é bem importante, é um dos personagens principais ali, que é o Lievin, ou Lievin, que é um homem bastante questionador. Essa parte em que ele tá ali como principal da narrativa, o Tolstói traz bastante questionamentos da sociedade, política, do governo da época. Trabalho também, tem bastante problematização do trabalho. E é muito bom, muito legal as reflexões que ele traz. Então, concluindo, pessoal, leiam russos, por favor. Se deem essa chance de experimentar essas leituras, vocês não vão se arrepender. Eu acho que todo mundo tem a capacidade de entender a literatura russa, tem capacidade de ler os livros e se deliciar ali com a leitura. Não é nenhum bicho de sete cabeças, com certeza vocês vão tirar bastante reflexões a partir dessas leituras. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada pra quem me assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar seu like se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Críticas, elogios, sugestões, indicações aqui nos comentários. Beijinhos e até a próxima!